Mas o Memphis ontem começou a se pagar, e muito, hein, Bruno? Afinal de contas, se não tivesse o Memphis ontem, o Corinthians não teria classificado. Acho que não tô nem só falando da jogada, mas, cara, o ambiente é outro no estádio. O ambiente é outro. O estádio veio abaixo quando ele entra. Imagina a pressão que estaria no ambiente, como estaria carregado o ambiente, se não tivesse renovado o contrato do Memphis, hein, Bruno? Não, totalmente. E por isso que nesses momentos, claro que a parte financeira é importante, a parte física é importante, tática, técnica, mas o emocional pesa bastante. O estádio veio abaixo, ele já começa a justificar o alto investimento. Claro que depois, se não tem títulos, se não tem gols, assistências, essa conta como assistência naturalmente, lá para frente podem cobrar, mas logo no primeiro momento, pós-renovação, que foi conturbada como foi, o estádio pede por ele, o jogo é em casa, um jogo difícil, com um a menos. É nessas horas que a estrela brilha mais forte, é nessas horas que quem ganha mais tem que justificar o alto salário. Aliás, essa foi uma discussão que eu tive aqui em Portugal hoje, por outros motivos, enfim, outros jogadores. Eu defendo sempre a tese, meus amigos, que quem decide, quem tem currículo, quem tem mais qualidade no futebol, assim como, enfim, quase todas as profissões, tem que ganhar mais e tem que justificar. O Memphis ganha mais e tem justificado. Tem sido assim ao longo da carreira dele no Corinthians, essa história que ainda não é gigante, é curta, mas cheia aí de grandes emoções. E eu acho que a bola do jogo tem que estar no pé desse cara. Tem que ser assim. A estrela do time é aquela coisa, né, Bruno? No final do jogo do basquete, a bola vai para quem? Vai para o Michael Jordan. Não quer dizer LeBron, que o LeBron vai para o Curry, vai para a Hortência. E é o cara que faz questão que a bola esteja com ele. Como o Memphis vai lá no final do jogo ou no momento decisivo e cobra a falta. Claro, poderia ser o Garro também. Mas deu para ver também que ele falta ritmo de jogo. Aliás, tudo deu certo, né? Na questão de informação. A gente trouxe a informação que ele jogaria de 20 a 25 minutos. Entrou faltando 20, se incluir depois os 5, 6 ali de acréscimo. Ele fez exatamente 25 minutos, 26 minutos. Foi. Ou seja, o planejamento foi cumprido. Não sei se estivesse com um homem a mais em campo, no caso com 11 contra 11, se a tendência tinha sido outra, mas é impressionante como ele sozinho, fora de ritmo, muda não só o ambiente, claro que o ambiente tem que ser discutido, mas até a forma como o adversário olha, a movimentação em relação ao Pedro Raul. O Pedro Raul ontem foi desastroso, mas também não vou culpar tanto o Pedro Raul porque faltou ajuda ofensiva. Mas é impressionante que em tão pouco tempo em campo, as dinâmicas mudam um pouco, a forma como a bola chega para o Memphis, a forma como a bola chegava para o Pedro Raul. E agora, assim, é verdade essa questão da parte física. E ontem você lembrou bem. Primeiro, a gente aqui antecipou a escalação. Lembra que o Fabrício passou pra gente? Sim. O que seria o Carrilho no lugar do Alan, e foi mesmo. Sim, foi mesmo. E, claro, depois teve a expulsão ali do Ranieri. Mas a gente antecipou isso e a questão também da minutagem do Memphis, entre 25 e 30 minutos. Alguns momentos ali no pré-jogo, ali ele contou isso, trouxe a informação e foi o que aconteceu porque ele entra na metade do segundo tempo e ali para a reta final. Agora, o ponto aí positivo é que tem algumas semanas até os jogos contra o Estudiantes. Tem agora a semana de Copa do Brasil, tem semana de data FIFA. Não tem? Agora vai tem ter em torno de 3 semanas até o jogo de ida, provavelmente. Ou seja, tem o Yuri que pode voltar, tem o André que pode voltar e tem o Memphis que pode estar melhor fisicamente. Acho que isso que você falou é importante, porque assim, o Memphis é um cara que decidiu uma bola, mas não vai ser sempre que vai acontecer. É importante que ele esteja em forma para os 2 jogos com os Estudiantes, como é importante a volta do Yuri. No meu modo de ver, como eu já venho falando, o Corinthians não vai ser campeão sem o Yuri, sem o Memphis, sem o Garro. Tem que ter os 3, como foi assim na Copa do Brasil. No passado o Corinthians estava penando ali. Quando os 3 voltam ali na fase decisiva, até o Garro ele começa fora contra o Cruzeiro na semifinal, depois ele entra, o Corinthians é outro time. Se não tiver os 3, não vai ser campeão. Assim, então, mas no Copa do Brasil ano passado, o Garro saiu pro Bidon jogar mais adiantado. Lembra? Isso, mas o Garro volta no jogo com o Cruzeiro e decide o jogo. Aqui em São Paulo? Aqui, que o Corinthians estava perdendo. Entendeu? O Bidon jogando muito, cresceu muito na reta final, mas os 3, para mim, são o tripé mais importante do time. Concordo. Entendeu? O Memphis, pelo nome que ele tem, pelo peso, uma bola ele decide o jogo. Mas é importante que ele jogue os 2 jogos nos 90 minutos. O Estudiantes é um time grande, é um time com 4 Libertadores, o Corinthians decide em casa, se eu não me engano, mas o primeiro jogo é lá. Tem que ter o Memphis nos 90 minutos lá. É um cara que vai fazer diferença. Até como peso, de ter o Memphis Depay jogando. Sim. Quando ele entra ontem, você vê que até o time do Rosário, quem tá entrando é o Memphis Depay. É outra coisa. É outra coisa, claro. Sai o Pedro Raul, entra o Memphis. É outra coisa. É o ambiente do estádio, do outro time, que já se preocupa com o cara, que não sabe, talvez, da condição física dele. Claro. É isso. Claro. Tanto que o Fabrício até postou lá, né, que a hora que ele entra, ele já chega puxando a camisa do adversário, ele já chega entrando forte e mostrando. Exato. Quem que perguntou aqui, com a classificação de ontem, qual foi o valor que o Corinthians ganhou? 9 milhões de reais. Só por passar de fase, tá? Claro que aí é um dinheiro a mais agora, porque vai ter o jogo contra os Estudiantes, tem renda, tem essas outras questões, né? Mas só pela classificação a premiação é de 9 milhões de reais. O Corinthians faz a volta aqui em São Paulo, certo? Sim. Primeira partida, então, na Argentina, a volta em São Paulo. Ô Vicari, oi. Fazendo uma conta bem grosseira, claro que a gente não pode levar isso ao pé da letra e uma coisa puxa a outra e que isso se resolve.
a dívida que ele tem pendente com o Corinthians, que foi renegociada, para o Corinthians custa 56,9 milhões de reais, a parte bruta. Líquida entra para o Memphis Depay 42, mais ou menos, milhões de reais diluídos em quatro pontos, em 4 parcelas. Ou seja, dá aí mais ou menos 10 e alguma coisa. Essa classificação, com participação direta dele, paga praticamente a primeira parcela da dívida que tem que ser paga em janeiro de 27. Isso. Volto a dizer, não vou tratar de forma grosseira, achar que isso é isso e uma coisa puxa a outra, anula a outra. Mas só para fazer um raciocínio bem rápido, que aos poucos o Memphis vai se pagando. Isso, a gente está falando do que representa, né? O que equivale, então, essa premiação pela classificação. O Corinthians tem os direitos de imagem 2 meses atrasados, Sim. Então não sei exatamente para onde o Corinthians vai destinar esse valor, mas ele tem contas a pagar, tem a própria questão do transfer-ban, enfim, vai ajudar, né? Melhor você ter 9 milhões agora do que não ter. E aí a gente tem que lembrar também que o Corinthians cai na Copa do Brasil pro Inter, que é um time que está muito mal na temporada, sem o Memphis. Se o Memphis entra também no fim do jogo contra o Inter, podia ser outro jogo, outro ambiente, outro clima. Aí quanto o Corinthians perdeu nisso? Você falou mesmo. Entendeu? Se tivesse antecipado essa negociação durante demorou a Copa... tanto tempo assim, por quê? 2 meses, 3 para resolver, sei lá. Aí o Corinthians perde o dinheiro da classificação contra o Inter, entendeu? Para um time que, como o Inter tá muito mal essa temporada, era pro Corinthians classificar. Isso. Não ia classificar sem o Memphis, sem o Yuri, entendeu? Não. Se o Memphis tivesse entrado no fim, você vê como é que foi o jogo ontem. O Rosário, pô, é um time que só tinha sofrido um gol no campeonato. Entendeu? Di Maria, um time tradicional da Argentina. Então, aí é que você vê como foi um grande erro não ter conseguido renovar com o cara antes. O João Oliveira perguntou, não, foi o Lucas que perguntou, e não foi o Lucas. O Lucas respondeu. Quem perguntou foi o Anderson, se o Carlos Vinícius pode ir pro Corinthians. Tem o transfer ban. Aí o Lucas já respondeu que nesse momento tem transfer ban. Bruno, tá quase, só mais 100 likes. Mas o Carlos Vinícius para o Corinthians sempre será uma opção para janeiro. Se acontecer, enfim, com transfer ban ou não, é o Corinthians pensando no Carlos Vinícius para janeiro. Se porventura a negociação dele de contrato, no caso de renovação de contrato com o Grêmio, não avançar, porque por enquanto ela está travada, o Corinthians sim pensa no Carlos Vinícius para janeiro. Hoje é inviável por vários motivos, especialmente a questão do transfer ban. E o Carlos Vinícius não sai do Grêmio agora no meio do ano. É mesmo uma questão para janeiro. É um nome sim que está nos planos do Corinthians já tem um tempo. O Rogério respondeu aqui, ó, estou no Brasil, aquele que está no navio, lembra? Eu estou no Brasil com meu filho Murilo, mas eu embarco novamente em outubro para uma temporada no Caribe. Se ele chegou no navio será hoje... que ele faz? O que você faz, Rogério? Ou ele está em Santos ou ele está no Rio. Se ele não, desembarcou, pode estar em um monte de lugar. Pode estar Não, mas normalmente são esses 2 portos que desembarcam. Não, mas... Santos, Rio. Vamos ver se ele responde aí. Vai, responde aí pra gente onde você tá. Porque ou ele pode ter decidido em outro ele lugar. falou que desembarcou Salvador, hoje, não foi? Balneário Camboriú. Navio de cruzeiro para lá em Balneário também. Em Mas Salvador acho que os principais para. desembarques são os Ilhéus para. Itajaí. Enfim. Ele vai responder aí pra gente. O Bruno, sobre a relação Memphis-Diniz. O Memphis ontem, claro, estava felizão, porque vocês têm contado quanto Memphis e Paz... Memphis não. Quanto Diniz e Paz foram importantes para articular essa renovação do Memphis, né? Do ponto de vista de negociação, muito crédito na mesa, na conta do Marcelo Paz, no sentido de continuar exigindo muito do Memphis, porque mesmo com esse imbróglio todo, o Memphis nunca desconsiderou, apesar de considerar aquela questão de colocar ou não o Corinthians à justiça para ter todo o contrato anterior e a renovação que até então não seria cumprida, o Memphis nunca descartou de todo sentar para conversar e tentar resolver isso. Também por conta das conversas com o próprio Fernando Diniz. O Fernando Diniz nunca deixou cair a situação. Esse é o ponto, essa é a discussão, essa notícia que a gente já tem falado frequentemente. Marcelo Paz e Fernando Diniz foram fundamentais. Claro que a pressão da torcida também foi. A pressão política, a pressão de muita gente internamente que queria a renovação e achava que era importantíssima a permanência do Memphis Depay, a repercussão negativa, claro, nas redes sociais. Mas para o Memphis, uma questão mesmo de olho no olho, de conversa, de dia a dia, Marcelo Paz e o próprio Fernando Diniz. Ontem os dois festejaram bastante. O que me explicaram ontem é que não chegou até ali uma conversa do Fernando Diniz, claramente com todo o elenco, mas frequentemente, logo depois do jogo, pessoas do Corinthians, entre elas jogadores, comissão técnica, elogiaram bastante o esforço que o Memphis teve, não só para renovar, isso já foi discutido e elogiado muito pelos jogadores e muito pela comissão técnica, mas o esforço que ele fez para estar em campo e jogar esses 20, 25 minutos sendo fundamental. Então, o esforço dele, a entrega dele, ele que, segundo a Lili, vale dizer, trouxe a informação aqui de forma exclusiva, fez questão de ser relacionado para o jogo, mesmo não estando 100%. É bem provável que o Diniz também fizesse ali o esforço por ele, mas partiu bastante do Memphis estar à disposição, e isso foi motivo ontem de comemoração, de elogio depois da partida. Sim, o Diniz ontem na entrevista, claro, foi perguntado ali, obviamente elogiou, e ele sempre destacou o quanto era importante a permanência do Memphis. Temos uma imagem que foi muito curiosa, do Gabriel Paulista ontem depois do jogo lá, junto com o Braz no Poropopó. No ombro do braço. Hein, Braz? Vamos ver aí, vamos ver se dá pra
Se dá pra ver o Braz ali. Olha lá o Braz, olha lá o Braz ali, ó. Olha lá o Braz. Olha lá o Braz, ó. Ô, Braz. Olha os caras agarrando o Gabriel Paulista, cara. E o Braz tirando, ó. O Braz ali, ó, tirando... de boné. Não, tá aqui tirando o Gabriel. É mesmo ali, ó. Cara, que loucura foi isso, hein? Olha a menina ali do lado, ó, criança, todo mundo com celular. E foi lá depois do jogo e fez o Porapopó. Cara, você viu a bolada que a Mari Pereira levou, cara? Eu vi em vários perfis de Você viu? Instagram, Léo Dias. Vi vários. Coitada, um monte, falou que tava toda doída. Você viu, Bruno? Vi, esse eu vi também. Eu vi até antes de ver o vídeo com a narração do Vogan. Chegou pra mim nas redes sociais primeiro a bolada do que a narração. Sim, porque... A bolada eu vi em vários perfis. Cara, todo mundo postando, velho. Página de Porra, deve fofoca. ter doído. E vi também o Gabriel Paulista na torcida e reforcei a ideia de que quem não fez ou quem nunca fez um Porapopó vive errado. Ou está vivendo errado. É isso aí. Tá mesmo. Ela falou, e sabe o que ela falou, ô Bruno? Que a bolada, cara, aquela ali foi depois de uma defesa. Os goleiros estavam aquecendo, aí então aquilo ali ainda foi Foi uma porrada, né? Então, mas já estava amortecida. já tá, isso que eu, exatamente. O goleiro defendeu e foi pra cima dela. Foi forte. Cara, pelo menos a hein, Bruno? imagem, né? Pegou Você em cheio. sabia? Ela contou que ela E bem de lado, então, né? Eu achava que tinha sido um chute. não foi o chute direto. Espalmou e aí acabou acertando. Ela tava aí, tava bem, né? Bem mais ou menos, né? Ela falou que tava toda doída. Não, mas tava bem. Mas imagina, cara. Parece que doeu. Vamos falar do Alan sim, tá? Fechou Corinthians, ó, quase 1.050 pra gente falar do Alan. Fechou Corinthians, Bruno? Podemos ir para o Alan. Sim, tipo, não que seja uma não notícia, mas visto que o Bidon fez o gol heróico, fui tentar atualizações aqui se há alguma coisa acontecendo por ele, né? Não custa lembrar, o Corinthians calcula ou projeta pelo menos uma grande venda agora no meio do ano. Muito possivelmente passará por André ou Bidon, ou os dois, enfim, nunca sabemos aí como é que vai ser o futuro do Corinthians nos próximos dias, mas por enquanto, volto a dizer, é quase uma não notícia, mas fica a atualização. Nada em cima da mesa, nem para o Bidon, nem para o Corinthians. Alguns interessados surgiram, entre eles a Atalanta, mas ninguém chegou, bateu a porta do Corinthians com uma proposta. Por enquanto, então, o Bidon continua de pé, garantidíssimo no Corinthians. Outro que ficou foi o Yuri, lembra? Lembra que deu até entrevista, despedida e tal, também não pintou nada, né, Bruno? Nada. A gente explicou bem a questão envolvendo o Zenit, né? O futebol italiano não bateu mais a porta dele. Depois teve aquela questão envolvendo que o pai começou a assumir mais a função de empresário do que propriamente o André Cui, com quem ele trabalhou durante muitos anos. Agora, lesionado, faz menos sentido ainda. Não vou cravar e garantir que o Yuri permanece no Corinthians, mas ficaria muito surpreso de ver o Yuri saindo agora. Será uma situação mais agora, então, para o fim do ano, ali para dezembro, janeiro. Fala família, beleza? Chegamos aqui com mais um giro de notícias exclusivo e atualizado do Coringão. Não esqueça de sentar o dedo no like, muito bom. Não se esqueça de se inscrever no like, se inscrever no canal, ativando também o sininho da notificação. Um grande abraço pra você, até o próximo vídeo. Fui!